E a gente começa o nosso quadro Ponto de Vista com Elivaldo Barbosa, já falando da movimentada posse coletiva que aconteceu ontem à noite aqui em Teresina. Elivaldo Barbosa acompanhou de perto, né, Elivaldo? Como foi essa posse coletiva? Porque eles já tinham sido nomeados, inclusive já começaram a trabalhar os novos secretários. Alguns já na pasta da transição, né? Mas, de fato, a posse, aquela solenidade foi ontem. Exatamente, Nayara. Bom dia para você que nos acompanha nesta sexta-feira. É isso mesmo, Nayara. Ontem foi aquele momento da formalização da posse e acabou se transformando numa cerimônia bastante festiva no Centro de Convenções de Teresina. O repórter Christian Souza acompanhou, inclusive, a movimentação que antecedeu as posses, palavras de secretários que foram publicamente empossados ontem e as primeiras diretrizes anunciadas pelo governador Rafael Fonteles. O novo secretário de Saúde foi um dos primeiros a chegar ao Centro de Convenções. Sobre os desafios da pasta, ele destacou a entrega da nova maternidade de Teresina e reformas de hospitais no interior. Para início de conversa, temos que inaugurar, antes do meio do ano, a nova maternidade de Teresina, finalizar o Hospital de Picos e melhorar o atendimento das pessoas nos hospitais ambulatoriais, né? Com exames laboratoriais com maior rapidez de laudos e que as pessoas tenham menos fila no atendimento. Foram empossados mais de 40 secretários e diretores do governo de Rafael Fonteles, em solenidade bastante prestigiada, com a presença de muitas autoridades. O novo secretário de administração afirmou que a meta é assegurar a eficiência dos serviços públicos. Auditorias são planejadas nas pastas para que as metas sejam alcançadas. Há uma equipe, inclusive, sendo formada de ciência de dados em várias pastas, né, principalmente para revelar as informações necessárias para reunir recursos, né, que vão formatar os mecanismos de gestão, de inovação, para alcançar as metas que o governador está estabelecendo no seu plano de governo. O secretário de Planejamento do Estado destacou na posse a modernização dos recursos tecnológicos. Primeiro, a questão de modernização de processos internos ao governo do Estado. Depois, facilitar isso para o servidor, não necessariamente vai correr em paralelo. E também a questão para o cidadão, serviços que ele vai poder utilizar sem precisar necessariamente ter que se dirigir fisicamente a um local, né, específico do governo do Estado. O novo diretor-geral do DR falou também sobre a nova missão. Intensificar esse plano esse plano permanente de restauração, de manutenção de todos os nossos trechos, implementar novas rodovias, principalmente na região dos Cerrados, criar mais alternativas de locomoção do Piauí com os estados circunvizinhos, também é uma meta do plano de governo do nosso governador Rafael Fonteles, essa intensificação das relações comerciais entre o Piauí e os estados vizinhos. Um dos grandes desafios destacados por Rafael Fonteles é resolver o impasse que o governo do estado tem com a Justiça sobre o impedimento da votação da Lei Orçamentária Estadual de 2023. Eu acredito que com muito diálogo com o Supremo Tribunal Federal e com o Tribunal de Justiça nós teremos a solução nesse mês de janeiro e aí, portanto, será mais tranquilo para os parlamentares aprovarem a Lei Orçamentária Anual. Nesta sexta-feira, o governo do estado anuncia a tabela de pagamento dos servidores para o ano de 2023. A reunião de Rafael Fonteles com o secretariado ficou para a próxima semana. Essa reunião da próxima semana é exatamente para que todos estejamos sintonizados com as diretrizes gerais que iremos apresentar. Uma posse movimentadíssima, né? A gente viu a quantidade de microfones aí, eu estava até comentando aqui com o Elivaldo, que a gente não conseguia nem ver direito o rosto do governador de tantos microfones. E deve ser assim nos próximos dias. Com certeza. Porque as pessoas em busca de informações, afinal, um governo começando, um novo governo começando. Mas, Elivaldo, o que eu queria saber de você em relação a essa posse? Eles foram empossados, por exemplo, os deputados, como deputado federal, deputados estaduais, eles já puderam ser empossados ou não? Não. O deputado federal Fábio Abreu, por exemplo, que vai ser o secretário da Defesa Agropecuária e Assistência Técnica, uma nova pasta, isso vai esperar
concluir o mandato de deputado federal e em fevereiro assume. O mesmo ocorre com os deputados estaduais, que vão esperar o final do mandato atual, assumem no dia 1º de fevereiro e logo depois assumirão as pastas. Muitos deles já estão, inclusive, na atividade, mas ali ficam os secretários executivos ou os chefes de gabinete respondendo interinamente pela pasta, né? Isso aconteceu ontem, por exemplo, nessa cerimônia de posse, como também, Neyara, caras novas no primeiro escalão do governo do Estado chamaram a atenção da imprensa. E o detalhe também é que novas pastas turbinam alguns setores da administração pública. Veja aí. Na posse coletiva dos gestores estaduais, reafirmação de metas em áreas estratégicas. O novo secretário de Educação, Washington Bandeira, anunciou prioridade número 1 para a rede estadual de ensino. Nós temos uma previsão orçamentária, há uma pendência judicial que deve se resolver aí nos próximos dias para aprovação do orçamento na Assembleia, prevê 2,3 bilhões de reais para a educação, de dobrar, mais que dobrar na verdade, o número de escolas de tempo integral, pelo menos 100 nos próximos 4 anos da gestão do governador Rafael Fonteles. O deputado estadual Carlos Augusto só formaliza a posse em fevereiro, mas na prática já comanda a Secretaria de Justiça com objetivos bem definidos. Estamos trabalhando lá, temos um grande desafio pela frente, que é cuidar do sistema penitenciário piauiense, certo? Estamos já na secretaria com o secretário interino, o doutor Heitor Bezerra, né? Que será o meu chefe de gabinete em seguida, montando a equipe, certo? Já traçando aqui metas para 30 dias, 100 dias, essa é a determinação do nosso governador. Ex-secretário da Educação, Helen Gera, assumiu a Agência de Tecnologia da Informação, área fundamental na estratégia de ação administrativa do novo governo. A tecnologia ela é essencial para essa modernização. Vamos trabalhar integrados com todas as secretarias, com todo o executivo estadual, para que os processos sejam modernizados e a tecnologia possa permitir que o cidadão piauiense tenha acesso às políticas públicas de forma muito mais ágil. E foi a produção agropecuária o setor que mais cresceu na nova estrutura administrativa. 2 secretarias foram criadas, uma pasta voltada para irrigação e recursos hídricos e outra para assistência técnica e defesa agropecuária. E uma das novas pastas para a produção agropecuária já tem gestor definida, o deputado federal Fábio Abreu. Nós teremos uma secretaria voltada para a defesa da agropecuária, né? E a assistência principalmente, porque nós teremos nessa secretaria o que se refere à Emater, as funções principais da Emater vão permanecer, as funções da ADAP também permanecem, com acréscimo de outras funções que serão comuns a esses 2 órgãos. Para quem vai dirigir a Secretaria da Agricultura Familiar, pasta que já existe na atual estrutura administrativa, o mercado é o foco para os pequenos negócios do campo. Vamos trabalhar prioritariamente a questão da comercialização, reforçar, né, a aquisição de alimentos por parte das instituições governamentais, que são os mercados institucionais. Elivaldo. Olha, é uma equipe muito heterogênea, são mais de 30 nomes, quase 40 nomes, que passam a compor o escalão superior da administração estadual, nas secretarias, os departamentos como o DER, importante, Instituto de Desenvolvimento do Piauí. Agora, como disse no domingo, na posse do governador Rafael Fonteles, o secretário do Planejamento. Agora é esquecer o treino, porque agora é hora do jogo em andamento. E mãos à obra, esperar que a equipe seja bem sucedida e contribuam para o desenvolvimento do Piauí. Aí outra frase que foi muito dita também é que as metas, ela deve ser, né, o plano de governo deve ser o livro de cabeceira de todos os secretários. Então, esse é um discurso que a gente vem escutando muito, porque antes, em governos anteriores, tinha, né, o plano de governo, mas depois, quando o governo começava, se esquecia até o plano de governo, ficava lá esquecido. Né? É verdade. Exatamente. Então, foi, inclusive, parte do discurso do governador Rafael Fonteles. Eu fiquei lá até o final da solenidade, Neyara, e no discurso dele, ele voltou a fazer exatamente esse alerta para os assessores, para os secretários, para a equipe, que a cobrança será cotidiana. As metas serão rigorosamente monitoradas, ou seja, até novas estruturas administrativas ou nova estrutura administrativa pode ser criada como um conselho gestor para exatamente monitorar as ações em todos os setores. Embora haja aí a cota política, e é natural que haja, a política é a essência da administração pública, Neyara,
Mesmo assim, isso não significa dizer que a parte técnica será relegada a plano inferior. Ao contrário, em toda a extensão do governo, segundo o governador Rafael Fonteles, a cobrança será sistemática no sentido de não só perseguir a meta, mas atingi-la integralmente. Isso é uma característica muito da gestão privada, né? Essa história, você tem uma meta, precisa cumprir. Já na gestão pública, a gente sempre tem essa imagem de que não precisa ser cumprida as metas. Se der para fazer bem, se não der, vamos ver como é que fica, tranquilo. Mas o secretário, a justiça seja feita, o governador Rafael Fonteles, quando foi secretário de Fazenda, ele atuava muito nessa característica. Tanto é que alguns feitos podem ser destacados, como, por exemplo, o equilíbrio financeiro do Estado, mesmo no momento de muita adversidade, como a pandemia. Eu lembro que no momento mais crucial da pandemia, ali em meados de 2020, o então secretário Rafael Fonteles anunciava a antecipação do pagamento da segunda parcela do 13º salário e uma estabilidade do pagamento dessa despesa essencial, sempre motivo de muito destaque, até mesmo na imprensa, se está ok ou não, o pagamento de pessoal e aquele momento, mesmo com muitos gastos, com muita despesa aumentando assustadoramente, a Secretaria de Fazenda conseguiu equilibrar as finanças, inclusive com despesas básicas sendo rigorosamente mantidas.